Nós estamos acompanhando nesses 2 dias o fato de que os atores da Globo gravaram um vídeo contra o que eles chamam de machismo, defendendo o direito ao aborto, ou seja, apoiando o assassinato de crianças e ridicularizando o eterno Filho de Deus. Não tenho muita coisa a dizer a esse respeito, a não ser 2. Em primeiro lugar, que isso é natural do homem não regenerado. Eles são inimigos de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, tornaram-se fúteis e seus corações insensatos estão obscurecidos de entendimento. E essa futilidade, essa escuridão, essa ignorância se manifesta nesse momento na produção desse vídeo frívolo e insano. Mas como eu disse, é da natureza humana odiar a Cristo. Como dizia Thomas Brooks, o homem natural está disposto a coroar qualquer coisa, exceto Cristo. Essa é a primeira coisa que eu tinha a dizer. A futilidade dessas pobres criaturas é resultado do estado de morte e miséria no qual eles vivem. E o interessante é que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 31, que eles conhecem o justo decreto de Deus, mas apesar disso, eles descartam esse conhecimento e não somente continuam a praticar tais coisas, mas também aprovam aqueles que assim procedem, fazendo aquilo que Deus expressamente desaprovou em sua palavra. E a ira de Deus então volta-se contra eles. A segunda coisa que eu queria dizer é que essa guerra não é, na verdade, contra a sociedade patriarcal. A guerra não é contra o machismo. A guerra não é contra os valores da cultura ocidental europeia. A guerra não é contra a família. A guerra não é contra as pessoas de bem que se levantam para defender os valores morais da nossa civilização. Na realidade, a guerra é bem mais profunda. A guerra é contra o Senhor e contra Cristo. A guerra é contra o eterno e glorioso Filho de Deus. O Salmo de número 2, que é um cântico messiânico, o rei Davi já nos falava dessa guerra. Davi nos mostra ali que as nações estão embrutecidas e enfurecidas contra Cristo, porque eles não suportam a ideia de se submeterem à sua autoridade. Há uma conspiração, há um complô, há uma sociedade organizada em fúria contra o Criador e contra o seu ungido. Então, senhores, se vocês quiserem saber mesmo por que eles gravaram esse vídeo, saibam que é porque eles odeiam Cristo. Jesus disse que se o mundo vos odeia, saibam que odiou primeiro a mim. O salmista fala do tipo de gente que está envolvida nessa trama. São os reis da terra, são os príncipes, ou seja, são os líderes, são as pessoas que exercem influência na sociedade. São os atores, os cantores, os príncipes, as autoridades. E a grande obsessão deles, de acordo com o salmista, é derrotar o Senhor e o seu ungido. E por isso, eles traçam planos para envergonhar o Senhor Jesus Cristo. Não é isso que tem nesse vídeo? Uma tentativa de envergonhar o Messias de Deus e dizer que o seu nascimento foi na realidade uma grande farsa, uma grande fraude. Davi fala da metodologia desse povo. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, nós vamos quebrar as correntes que Deus colocou sobre nós, porque nós não queremos a lei de Deus governando a nossa vida. Mas eu pergunto, vocês acham mesmo que o Senhor Deus teme a insanidade desses levianos? Pelo contrário, Davi diz que ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Quando Davi diz que o Senhor ri, não é que o Senhor acha o pecado engraçado. Na realidade, ele se ri aqui da tolice, da idiotice de uns pobres vermes mortais tentando destruí-lo. Agora veja que Deus declara que eles podem lutar, eles podem se armar, eles podem fazer vídeos, eles podem ridicularizar, mas eles não vão prevalecer. Isso porque ele já escolheu o Senhor Jesus Cristo como o Rei do Universo. Portanto, senhores abortistas, odiadores de Deus e do Messias, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Deus já decidiu que Jesus Cristo é o Rei da humanidade e vocês não irão mudar isso. Então Davi conclui o seu salmo dizendo o seguinte: senhores artistas, sede prudentes, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Saibam disso, Deus está irado com vocês. E de acordo com Paulo, essa ira se manifesta silenciosamente à medida que ele vai entregando pecadores à sua própria loucura. E eu tenho a impressão que é exatamente isso que aconteceu com vocês. Essa entrega foi de tal maneira que hoje vocês brincam à beira do precipício. Se vocês soubessem quem é o Deus a quem vocês têm enojado, vocês não brincariam dessa maneira. Naquele dia, diz a palavra de Deus, que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos,
os poderosos, os atores, os cantores e todos os que se levantaram contra o Senhor e o seu ungido terão de beber do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. E eles serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos de Deus e na presença do Cordeiro. Mas a minha esperança, sinceramente, é que vocês ainda se arrependam e venham ao Evangelho. Sabe por quê? Porque bem-aventurados são todos os que nele se refugiam. Então não adianta fazer guerra contra Cristo, porque Ele é Cristo victor, Ele é Cristo vencedor, e todos que se levantaram contra Ele perderam a batalha. E com vocês não será diferente. Vocês são zombadores, mas saibam que vocês são derrotados pelo sangue do Cordeiro. Portanto, zombem, mas zombem na certeza de que um dia vocês estarão perante Ele. Zombem na certeza de que um dia todas as questões serão trazidas diante dele. Saibam que aquele que ficou pendurado numa cruz se sentará no trono para julgar vocês. Saibam também que a vida que vocês têm é dada por Ele, e se essa vida for usada para oprimir o seu reino, vocês sofrerão terrivelmente em suas mãos. Como diz Thomas Watts, opor-se a Cristo em seu ofício real é como os espinhos se organizarem em batalha contra o fogo, ou como uma criança lutar contra um arcanjo. É isso que vocês estão fazendo hoje. Arrependam-se, creiam no Evangelho, porque se vocês não se tornarem súditos voluntários dele aqui na terra, vocês um dia o farão mediante vara de ferro no inferno de fogo. Eu não quero que isso aconteça com ninguém, mas se vocês não se arrependerem, vocês terão que prestar conta com ele.